Em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado. Eu agradeço, pastor Sênio. Obrigado por nos conduzir à adoração. Amada igreja, eu vou tentar ser o mais rápido que eu posso. É que é um assunto muito sério e que muitas pessoas têm sofrido muito. A palavra sofrimento cabe bem a essa palavra de hoje. Eu espero realmente que você possa ser liberto. Amém? Que você possa ser salvo. Nós já vamos abrir a palavra de Deus, mas eu quero primeiro fazer uma pergunta para todos que estão aqui. E eu quero que você, sinceramente, se você souber a resposta, você, por favor, responda. Amém? Nós temos três inimigos principais. Três inimigos. São três inimigos principais que todos nós temos. E se você souber quais são esses inimigos, metade da vitória já ajuda. Metade da vitória pode ser alcançada se você reconhecer que existem esses três inimigos. O problema do homem hoje é quando ele não reconhece que algo é prejudicial para ele. Então, isso faz com que ele simplesmente aceite aquilo que é prejudicial e ele sofre consequências terríveis. E nós temos três inimigos em especial. E eu quero fazer a pergunta aqui para todos, você pode abrir o seu microfone. Alguém sabe dizer quais são alguns desses três inimigos, ou os três? Quem sabe, por favor, abra o seu microfone e fale. Pode abrir. A carne? Desculpa, eu não entendi. A carne, quem mais? O mundo e o diabo. O mundo e o diabo. Ok. O mundo em si não é o nosso inimigo. O mundo nos atrai para ele. Ok? Inimigo é algo que está lutando contra nós constantemente. Entende a diferença? O mundo em si, ele não é o nosso inimigo. Nós não podemos amar o mundo, é diferente. O mundo é algo que nos atrai, que nos seduz. Então, ele não é um inimigo, ele é algo. O inimigo é algo que está em nós, luta conosco constantemente para nos vencer. Então, já citaram a carne, tá certo? A carne é um inimigo, uau, terrível. Se não um dos maiores inimigos que nós temos. Correto? Outro é o dinheiro. Eu acho que um dos é dinheiro. Sim. O dinheiro, entenda bem, ele é algo. Ele causa muitos males, porque o amor a ele é a raiz de todos os males. De todos os males da terra, o amor ao dinheiro. Então, observa que o inimigo não é o dinheiro, porque Deus também usa esses bens para as coisas dele. Então, o dinheiro em si não é o mal, o inimigo principal. Mas ele é um bem que... ele é algo, ele não é um inimigo. Entende? A carne, a carne, o eu e o orgulho. O eu e o orgulho tem a ver com o inimigo. Tem a ver com o inimigo, a qual eu vou citar hoje aqui. Mas eu quero falar do... O diabo e o pecado. O pecado. Sim, o pecado... Olha, muito bem, filho. Mas o pecado, ele é uma ação nossa. É uma ação. Então, ele não é um inimigo. O inimigo é algo que você luta contra ele e ele te fere ou não. Nosso amado evangelista Bruno acertou. Ele digitou aí no chat o coração. Uau!
Exatamente, filho. Muito bem. Os nossos 3 maiores inimigos são o diabo, a carne e o nosso coração. De todas as coisas nessa terra, eu quero que você leia comigo esta referência. Eu quero que você leia, nós vamos falar um pouco sobre elas, sobre Jeremias 17, 9. Eu vou colocar aqui a Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Ok. Você pode colocar para mim, amor? Espera só um instante. Então, amém. Alguém poderia abrir o microfone e ler o que está na tela, por favor? Eu vou escolher alguma pessoa especial aqui. A evangelista Marcela Pacheco, poderia ler, por favor? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Uau! Quem o conhecerá? Desesperadamente corrupto. Entenda bem a primeira frase. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Todas as coisas. Mais do que tudo. Mais do que qualquer coisa nessa terra. Mais que o mundo, mais que o dinheiro, mais que as coisas. Entende? Então, o coração é o mais enganoso de todos. O coração, ele engana você mais do que sua própria carne, porque sua carne ela não está te enganando. A sua carne está mostrando o que ela está tendo de vontade ali na hora. Você sabe exatamente o que a sua carne está pedindo. Você sabe exatamente o que a sua carne quer. Ela não te engana. Mas ela é inimigo desleal à sua carne. Porque ela faz parte de você e luta, deseja o pecado, deseja o erro, desesperadamente também. Mas o coração, ele é enganoso. A palavra engano é muito preocupante, amados. Porque o engano é algo que a pessoa não sabe que ela está enganada. O engano, uma pessoa que foi enganada, é como se você cometesse um erro terrível e falar, meu Deus, eu me enganei, eu não sabia. Eu me enganei. Quantos já não fizeram isso? Já cometeram algum erro, né? E falaram assim, poxa, eu me enganei. Não era bem isso que eu queria fazer. Meu Deus, eu não queria fazer isso. Uau, eu perdi tudo, eu me enganei. Então, o engano é algo muito ruim, porque a pessoa não sabe que ela está sendo destruída. Então, de todas as coisas, a mais enganosa é o coração. Uau! Então, com quem que eu tenho que me preocupar mais? Com o diabo ou com o meu coração? Uau, opa, peraí, agora ficou complicado, né? A sua carne, você já conhece a sua carne, não sabe? Você não conhece a sua carne? Você sabe o que ela deseja, você sabe como ela é maldita, ela deseja o pecado, ela te impulsiona para o pecado, ela te leva... A tua carne é terrível. Mas o coração, ele não mostra para você aonde você está sendo enganado. Ele engana você. Ele conduz você a um erro e te impulsiona com todo o teu ser, com o teu corpo, com tua fé, com o teu coração, com tudo aquilo que você é. Ele joga você numa direção de morte, sem você saber que está enganado. Então, de todas as coisas, a mais enganosa é o coração. Que inimigo terrível nós temos. Se a Bíblia, amados, nós sabemos que a palavra de Deus é pura, verdadeira, cristalina. É uma verdade absoluta e irrefutável. A palavra de Deus, ela é irrefutável. Está escrito, acabou.
Se a Bíblia diz que de todas as coisas a mais enganosa é o coração, uau! Não ache você que você vai conseguir decifrar o seu coração. Porque se você lê em Jeremias 17:9, por favor, põe na tela novamente, olha o que está escrito no finalzinho. Olha o que está escrito no final. Quem o conhecerá? Essa é uma pergunta de afirmação negativa. Quem o conhecerá? Você não vai conhecer o seu coração. Você acha que você conhece o seu coração. Não conhece. Ele é desesperadamente corrupto. O que é algo corrupto? É algo corrompido. É algo que distorcido. Algo que foi corrompido. Algo que corrupto. Ele faz ele faz algo desleal somente a favor dele. Ele faz algo terrível para alcançar os interesses próprios. Ele é corrupto. Ele burla a verdade para conseguir os seus próprios interesses. Então, vamos prestar atenção nesse versículo que Deus está tentando fazer com a igreja dele hoje, para que você que está me ouvindo não perca a sua salvação. Amém? Então, observe que agora está ficando grande este versículo. Ele está fazendo mais sentido na tua cabeça, porque você está olhando para ele, uau, é muito mais perigoso do que eu imagino, mas nem comecei. Então, de todas as coisas mais enganosas, o seu maior inimigo está dentro de você. É o teu coração. Se nós aqui abrimos o microfone e cada um de nós dá um exemplo de besteira que fez na vida por causa do coração, por causa de apaixonite, por causa de besteira, por causa de sentimentos, eu vou colocar aqui no prumo certo. Por causa dos sentimentos. Os sentimentos. Esses são terríveis. Eles corrompem tudo à sua volta para que ele seja alimentado. Ele é desesperadamente corrupto. Ele faz qualquer coisa para ele ser suprido. Ele é muito pior que a carne. O sentimento, ele é avassalador. A carne, você pode dar uma surra nela, fazer um jejum e matar ela, mas o sentimento, como é que eu me livro de um sentimento? Como é que eu me livro de um sentimento? Meu Deus, me dê a solução, pai, porque a casa caiu agora para todo mundo aqui. É como falar para um jovem que está totalmente apaixonado por uma donzela. Para com isso. Abandone esse sentimento. Não é de Deus. Você acha que ele vai esquecer? Não vai. Então, de todas as coisas, o que mais nos engana é o coração. Eu vou traduzir, são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos nos fazem cometer os erros mais imbecis da história da nossa vida. Quantos casaram errado por causa de sentimento? Quantos tiveram a vida destruída por causa de sentimento? Quantos perderam ótimos amigos por causa de sentimento? Quantos perderam amizades por causa de sentimento? Quantos divórcios aconteceram por causa do sentimento? Quantos casamentos aconteceram por causa do sentimento? Quanta destruição na terra teve por causa dos sentimentos? É algo terrível. O coração, amados, de todas as coisas, o mais corrupto, o mais perigoso é o coração. Quem é capaz de compreender? Quem é capaz de conhecer? Ninguém.
Então, se você não pode conhecer, meu Deus, eu preciso entender Deus. O que eu tenho que fazer então? Porque o meu coração está me matando. O meu coração está me dando umas ideias aqui. O meu coração me dá vontade de fugir, de sumir. O meu coração quer isso, quer aquilo. E é um sentimento terrível. O teu coração, ele coloca coisas terríveis dentro de você. E hoje você vai ter que crucificá-lo. Esse inimigo vai ter que morrer hoje. E você precisa saber como fazer isso. E graças a Deus nós temos a palavra de Deus. Graças a Deus. Porque senão estaremos todos condenados. Graças a Deus. Deus enviou também um mensageiro para converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O nosso coração precisa ser convertido. Ele precisa ser convertido. Eu quero ler também Salmos 81, amém? Salmos capítulo 81, do versículo 11 ao 13. Aleluia. Espera aí um instante. Está na versão, eu vou colocar na versão... É um instante, amados. Eu acho que eu anotei errado aqui. Aleluia. Vamos usar essa versão mesmo aqui. Que diz assim. Pode ler, por favor? Preciosa irmã Marcela. Mas o meu povo não quis me escutar. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. E Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Então, entenda bem. O coração teimoso, ele tem uma dificuldade muito grande de escutar a Deus. A pessoa, quando ela começa a ser enganada pelo coração, o primeiro sintoma dela é que ela não consegue escutar mais a vontade de Deus. O primeiro sintoma em você, que você descobre que o seu coração já te enganou, é que você não quer mais escutar a palavra de Deus. Este é o primeiro sintoma. E esse sintoma vai te trazer destruição. Porque Deus fala ali naquela passagem, ah, se o meu povo me escutasse, eu o livraria, eu faria os adversários serem destruídos na sua frente. Aí Deus começa a falar várias bênçãos que faria com o povo, com a história e os passos do povo, se o povo escutasse a ele e não a teimosia do coração. Então aqui Deus não falou do pecado. Deus falou da teimosia do coração. Deus nem falou do pecado. Ele citou a teimosia do coração. Eu vou repetir. Deus falou da teimosia. O que é a teimosia? Amados, vamos ver com calma isso. A teimosia é uma insistência no erro.
é uma insistência num sentimento, numa ideia. É a insistência em uma ação, é uma teimosia. É também dizer não à repreensão, continuamente dizer não, 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 não. Faz isso, não vou fazer, faz isso, não vou fazer, faz isso, não vou fazer. É uma rebelião constante. A teimosia é uma rebelião constante. E o nosso coração traz essa maldita rebelião constante contra Deus. O nosso coração sempre vai nos enganar e nos tornar rebeldes. E o mais incrível, amados, essa é a pior parte. Sem você saber que está sendo rebelde. Porque você foi enganado pelo teu coração. O mais terrível é que você se torna um rebelde sem saber que está sendo rebelde contra Deus. E você segue a sua vida como se tudo tivesse bem, mas não está nada bem. Diante de Deus, não está nada bem. Isso é que é terrível. Entenda bem. E a pior parte, amados, é que grande parte da nossa teimosia com Deus foi ensinada pelos nossos pais. Hoje, obedecer a Deus e se desligar, tirar do coração as coisas do mundo, é muito terrível. Por quê? Nós aprendemos isso dos nossos próprios pais. Eu quero que você abra comigo, e para quem tem filhos aqui, ouça o que eu vou ensinar agora. Jeremias 9:14. Quero colocar aqui. Jeremias capítulo 9, versículo 14. Leia, por favor. Antes andaram na dureza do seu coração e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Então, observa, todo tipo de idolatria desse mundo, todo tipo de amor desse mundo, todo tipo de prática, nós mesmos implantamos nos nossos filhos e tornamos o sentimento do coração deles enrijecidos para as coisas do mundo. Nós ensinamos os nossos filhos a amar o mundo, a ter um sentimento de afeição, de apego pelas coisas dessa terra. Nós mesmos, os pais, e muitos de nós recebemos isso dos nossos pais. Então, a dureza de coração também é passada de pai para filho, que ensina a criança a desejar ter as coisas, ensina sobre sentimento logo cedo para os seus filhos, alimenta sentimentos. Desde pequeno, a criança, vou lhe explicar algo, amados. Quando a pessoa quer algo, é um sentimento. Amém? Se aquele sentimento é alimentado instantaneamente, que a criança quer, aquela criança torna o sentimento dela cada vez mais forte, mais duro. Nada vence aquele sentimento a não ser que alcance o objetivo que ele quer. É como uma criança mimada, quer muito uma coisa, o pai vai lá e dá. Então ele deixa aquele sentimento daquela criança cada vez mais duro. Ele nunca vai ser vencido. Só é vencido quando você atende o sentimento. Então, quer dizer, alimenta o sentimento. Alimenta a dureza do coração. E o que nós temos feito de geração em geração é alimentar os nossos filhos, dando tudo o que eles querem. E esse dar tudo, a moleza do nosso coração e a dureza dos nossos filhos tem tornados rebeldes, teimosos. A teimosia foi dada por nós aos nossos filhos, quando nós atendemos tudo o que eles querem.
Isso foi impregnada em nós mesmos. E nós simplesmente criamos jovens, adolescentes e crianças de coração duro, mimados, que se não for atendido o desejo do coração deles, vai ser um inferno para os pais. A primeira coisa que nós deveríamos fazer era corrigir, que nem Deus fez conosco, a humanidade. Não, nós fizemos o oposto. Nós alimentamos o desejo do coração. Então entenda, amados, que grande parte da dureza do nosso coração, da nossa rebeldia, foi por causa da nossa vida mimada como criança. Nós recebemos de nossos pais, e agora nós precisamos entrar num padrão de disciplina a qual não estamos acostumados. Nós temos que entrar agora num padrão de disciplina exigido por Deus que nós não estamos acostumados, porque nós temos um coração totalmente enganoso que quer a própria vontade sempre. Se a sua vontade não for atendida, ai, ai, ai de Deus. Não é assim que você pensa? Muitos nem sabem, mas pensam assim. Muitos abandonam a Deus porque não conseguem o que querem. Muitos, amados. Coração enganoso. Isso é terrível. O divórcio, amados, ele existe na Bíblia. Ele passou a existir por causa da dureza do coração. Não era para existir divórcio, não era para existir separação, mas o homem tem um coração duro e maleável. Inabalável, né? É um coração terrível, extremamente corrupto. Se não for feita a vontade dele do jeito que ele quer, não está certo. A pessoa não se dobra, não aceita. É duro de coração. Se você não sabe, isso está escrito na palavra de Deus, está lá em Mateus 10, de 4 a 5. Eu vou até ler aqui para todos. Opa, Mateus não, perdão. Marcos 10, do versículo 4 ao 5. Pode ler, por favor, evangelista Marcela. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Aleluia. Então, quer dizer, no versículo 4 ali, né? Moisés permitiu uma carta de divórcio no meio do deserto por causa da dureza do coração. Se o homem não tivesse um coração tão duro, não existiria divórcio. Porque a traição, amados, ela é uma consequência de algo. É uma consequência. É uma consequência de uma insatisfação. Também é consequência de uma infidelidade. Então, observa, amados, que o coração do homem só trouxe problemas para o homem até hoje. O nosso coração sempre nos engana. Ele sempre vai ser ferramenta para nos enganar. E é incurável. Meu Deus. Quem vai entender? Quem entenderá? Não existe. Se a palavra de Deus já fez uma pergunta de afirmação negativa, é como se essa pergunta já falasse assim, ó, quem? Não existe ninguém. Nenhum ser humano que consegue. Mas tem solução. Nós vamos falar sobre isso já. Amados, você sabia que por causa do coração do homem, toda a humanidade, grande parte de toda a humanidade foi destruída por causa dos desígnios, dos interesses do coração do homem. Isso está em Gênesis 6, 5.
Está aqui o motivo porque Deus teve que enviar o dilúvio. Pode ler, por favor? Evangelista Marcelo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Meu Deus. Então, observa. Deus viu que tinha maldade. E o fator principal da maldade eram os desígnios do coração. Então, tudo envolve o coração do homem. Se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver tanta coisa, amados. Daria um seminário de 4 meses só do coração. Mas nós não temos tempo aqui. Então, o nosso coração é algo terrível. Repita assim. O meu coração. Repita, o meu coração. Os meus sentimentos são os meus maiores inimigos. Por que que ele é tão perigoso, amados? Tem sentimento que abate a pessoa, que faz ela simplesmente ter câncer. A falta de perdão é um sentimento que tem a ver com o coração, gera até câncer no homem. A ansiedade abate o homem. Isso está até escrito na palavra de Deus, eu preciso achar aqui. Se não me engano, é Provérbios 12, 24 ou 25. Aqui, 12, 25. Que diz, a ansiedade do coração do homem abate o homem, mas a boa palavra o alegra. Então, observa que até mesmo a ansiedade, pessoas ansiosas sofrem, ficam extremamente abatidas, angustiadas, quando não consegue aquilo que ansiou. Quem é vendedor aqui, não sei se vocês já foram, eu trabalhei com vendas muito tempo, e vendas de valores muito altos, e aí um cliente vinha, sentava na mesa, falava que ia fechar, e batia aquela ansiedade, que o dinheiro ia fechar em 3 dias. Ia chegando perto do dia, você ia ficando ansioso, aí não fazia a venda, cancelava. Uau, era uma tortura. Não sei se vocês já passaram por isso. Porque o teu coração já começa a idealizar tudo que você vai comprar com tanto dinheiro que você vai ganhar. Todas as contas que você vai pagar. Aí começa a vir tudo na cabeça, do coração começa... E não cai a venda. Meu Deus do céu, que tortura. Então, observa como o coração do homem cria desígnios quando você dá uma esperancinha para ele. Desígnios maus, que dominam você, e você não percebe. E o teu coração é algo extremamente terrível. Amados, por que que o coração é o pior de todos os inimigos? Porque o sentimento pode fazer uma pessoa fazer uma grande borrada em algum curto espaço de tempo. Por causa dos nossos sentimentos, nós desistimos. Por causa dos nossos sentimentos, nós assinamos documentos fora de época. Por causa dos nossos sentimentos, nós falamos besteira. Por causa dos nossos sentimentos, nós acabamos atacando pessoas. Por causa dos nossos sentimentos, nós tomamos decisões terríveis. Os sentimentos, amados, eles são terríveis. Se você for basear, muita gente faz isso, baseia a sua vida espiritual pelo seu coração. Amados, na apostasia, o que você mais vai ouvir de pastor é, siga o teu coração. Se você for no mundo, as pessoas vão falar, porque é a frase principal do diabo. Siga o teu coração, amado. Siga o teu coração está dizendo. É o próprio diabo falando para você ouvir seu coração. Você não tem que ouvir seu coração nunca. Porque os nossos sentimentos, eles são volúveis. Uma hora tá boa, outra hora tá ruim. Uma hora você tá feliz, uma hora você tá triste. Então, nunca tome uma atitude baseada em sentimentos.
Deus sempre fez com que o homem fosse racional. E Deus deu um parâmetro de racionalidade para o homem. Qual é esse parâmetro? A palavra de Deus. Deus deixa, sim, você ter planos e projetos no seu coração, mas os passos, quem dirige é Deus. Cada passo que for tomado, tem que ser tomado conforme a palavra de Deus, porque passos tem a ver com caminhar. Caminhar tem a ver com palavra, com evangelho. E isso está escrito na palavra de Deus. Você pode sim ter projetos no seu coração, mas cada passo que você dá tem que ser dentro da vontade de Deus. Em Provérbios 16:9, diz assim. Olha só. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Amém? Então, observa, a forma correta é que você pode sim ter um projeto de vida no seu coração. Você pode sim ter um interesse em casar, algo assim, mas que cada passo na direção disso seja dentro especificamente da vontade de Deus. Do contrário, você vai se arrebentar todo. Você vai se destruir totalmente. Nós estamos num tempo em que nem deveríamos estabelecer traços no nosso coração. Porque as pessoas que vão ser arrebatadas, elas terão um coração limpo, coração puro. Preste atenção nisso. Eu já vou concluir essa parte. E você precisa entender, amados, que você precisa guardar o teu coração. Você precisa guardar, porque é do coração que você vai ter felicidade, que você vai ter vida, que você vai ter tudo. É do coração que emana as fontes da vida. É do coração. De todas as coisas, você tem que guardar o teu coração. De todas as coisas. Se você não guarda os teus sentimentos, não entregue os teus sentimentos a qualquer coisa, não entregue o teu coração a qualquer situação, não deixe ele tomar conta, guarda ele. Guarda. É o bem mais valioso que você tem no seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Está em Provérbios 4:23. Porque, amado, se você guarda o teu coração, você não atende ele. Porque se você atende o seu pecado, atende o seu coração, você vai pecar. E o pior, Deus não ouve a oração daquelas pessoas que vivem atendendo os desejos do coração. Deus não ouve a oração. Escuta, repita comigo. Deus não ouve a oração de quem vive atendendo os desejos do coração. Repita, Deus não ouve a oração de quem vive atendendo o coração. Eu quero ler aqui, Salmos 66:18, que diz assim. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender, se você vive atendendo os desejos do teu coração, se você vive atendendo os sentimentinhos que vêm dentro dele, Deus não vai te ouvir. Por que não vai te ouvir? Porque normalmente as suas orações vão estar contaminadas. Você vai pedir coisas para Deus conforme o teu coração quer, não o que Deus quer. É aí que começa o problema do homem.
O homem que vive alimentando sempre o seu coração só fica pedindo para Deus coisas que têm a ver com alimentar o desejo do seu próprio coração, os seus próprios interesses corruptos, carnais. A pessoa é santa, de repente, fica apaixonadinho por alguém, Senhor, me dê como esposa. Pedido carnal. Pedido totalmente carnal. Você está atendendo os desígnios do teu coração, pode ter certeza que Deus não vai ouvir sua oração. Então, Deus está querendo hoje limpar o coração da igreja, para que, de fato, você não seja mais enganado pelo seu coração, pelos seus sentimentos. Como eu falei, eu vou repetir. Amados, não como se diz, não compare a sua vida espiritual com a sua vida sentimental. Não atribua uma coisa à outra. Porque estar triste não significa que você está mal com Deus, pelo contrário. Se você for ver por toda a palavra de Deus, eu falei assim, é melhor ir na casa do que está em pranto do que onde está festejando. É melhor estar triste do que alegre. A Bíblia fala que é melhor estar triste. A tristeza leva ao arrependimento. Na Bíblia, fala o contrário do que você acha que é. Você aprendeu tudo errado, teu coração te enganou. A apostasia te enganou. Não baseie sua vida espiritual na sua vida emocional. Tem dia que eu estou super triste com uma situação ou outra. Não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Minha vida espiritual está ótima. Independente do eu estou triste. E, normalmente, pessoas que estão em pecado estão muito felizes. Estão rindo, adoidados. Está tudo muito bem. Muita gargalhada. Se você vê uma casa que está todo mundo dando gargalhada o tempo todo, vai sair besteira ali. Certeza absoluta. Vai sair pecado ali no meio. Já está saindo. Tem muito carnal lá. Pode observar. Não é que não pode sorrir. Não é isso, amados. Não é que não pode ser feliz. A alegria que vem de Deus, ela é perfeita. A alegria dentro da santidade, a alegria dentro da justiça, é uma alegria perfeita. E ela não se acaba. O que eu estou querendo dizer é que você não pode basear sua vida espiritual na sua vida emocional. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não atribua. Porque muita gente abandona Deus porque está triste. Estou depressivinho, abandonou a Deus. Mas por que abandonou a Deus? Porque não atendeu o coração. Entendeu que a pessoa já foi enganada pelo coração? Todos que abandonam a Deus é porque atenderam o desejo do coração. Se apaixonaram por algo, querem muito algo, e o coração não foi atendido, aí começa uma raiz ali. Então, isso é totalmente destrutivo. Não confie no seu próprio entendimento, amados. Confie somente em Deus. Se você confia em Deus e não confia no seu coração, no seu próprio forma de entender, fala assim, não, pastor, é muito difícil ser enganado no meu coração, eu conheço o meu coração, eu já sei como lidar com isso, é muito difícil. Você é mentiroso se você pensa isso. E o diabo te enganou, e o teu coração te enganou se você pensa que o teu próprio forma de entender vai te ajudar a te livrar do coração. Não vai. Sabe por que não vai? Porque Deus já falou que não vai. E quando Deus fala, ele não mente. Provérbios 3:5 diz assim, vou colocar bem rapidamente, para nós concluirmos aqui, que diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu vou colocar nessa outra versão para vocês verem como diz. Olha só que interessante. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Na versão Ara, fala assim, né? No seu próprio entendimento. Na forma de entender. Muitas pessoas são sábias aos próprios olhos e vão se estrepar toda na vida. Como eu falei, amados, o
O que tem que fazer agora? Então, pastor, qual que é a solução? Qual a solução para que eu, de fato, tenha o meu coração preparado? Qual é a solução para que eu não seja mais enganado pelo meu coração? Tem uma solução? Tem. Existem algumas ações que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. A primeira delas é você tem que querer um coração puro. Quando o rei Davi, ele pecou, por que que ele pecou? Porque o coração dele desejou Betseba, ele desejou a mulher de Urias, e ele atendeu os desejos do coração dele. Não é só da carne, foi do coração, porque ele até casou com ela. Logo depois, em uma situação terrível, que o profeta declarou e afirmou qual era o pecado do rei Davi, a sequência ali dos Salmos, logo depois que ele descobriu que estava em pecado, que ele causou tudo aquilo, a primeira coisa que ele viu, que ele olhou para ele começou a confessar todos os pecados diante de Deus. A primeira coisa que Davi fez foi entender que ele precisava de um novo coração. Um coração puro. Então, a primeira coisa que Davi fez foi reconhecer o quão podre era o coração dele. Então, você tem que olhar para você e você precisa reconhecer o quão podre é o teu coração. Quais são os interesses do teu coração? Será que todos eles são dentro da vontade de Deus? Olha agora para dentro do teu coração e pensa, olha cada interesse do teu coração. Observa se o teu coração de fato é um coração puro. Uau! Tá complicado aqui para nós, né? Tá muito complicado. Observa se o teu coração é puro. Veja se os interesses do seu coração todos são celestiais. O que mora no teu coração? É Jesus que está morando no teu coração? Uau! Então, nós começamos a observar o quão distante nós estamos. Então, o primeiro passo é nós reconhecermos que nós precisamos de um outro coração. Reconhecer os pecados do seu coração. Reconhecer que você vive se movimentando por causa dos seus sentimentos. Você vive aceitando os sentimentos, controlando você por causa dos seus sentimentos. A sua raiva, a sua ira, as suas emoções, a sua tristeza, o seu querer, o seu achar, o seu entendimento, o seu eu. O seu coração tem te enganado a vida toda e ele vai te levar para o inferno. Então, o primeiro passo é você reconhecer que você precisa de um coração puro. Interessante que no Salmo 51, que é o salmo quando Davi começa a confessar os pecados dele, e ele chega a pedir um novo coração, ele não pede só um coração puro, ele fala assim, e me dá-me em mim um espírito reto, quer dizer, um espírito estável. O que ele quis dizer? Eu não quero só um coração puro, eu quero um coração puro, sem sentimentos, e estabeleça algo estável, racional, um espírito reto. Ele sabe que o espírito não é emocional, não é volúvel, não tem ânimo dobre, não deixa bem, não deixa mal. Não, ele é estável, é reto, é íntegro. Então agora você tem que trocar os seus sentimentos pelo espírito. Trocar os interesses do seu coração pelo espírito. O espírito reto, o espírito santo. Você não tem que agir mais conforme o seu coração, você tem que agir conforme o Espírito Santo. Esquecer totalmente o seu sentimento. O seu sentimento vai querer muito aquilo, mas mata o teu sentimento. Crucifica-o. Eu sei que é difícil, mas depois que você mata, que você fala, não vou te atender, sentimento.
Fala, conversa como se ele fosse um ser humano. Conversa com o teu coração como se ele fosse um ser humano. Afronta ele. Fala só aqui, coração. Não vem com essa tristeza para cá, não. Não te aceito. Eu tenho o Espírito Santo. Ah, eu tô apaixonado. Não tá, não. Fala pro teu coração. Você não está. Conversa com o teu coração. Afronta ele. Vence-o. Crucifique-o. Jogue-o na cruz. Guarda. E guarda. Não mostra para ninguém. Guardar é não mostrar, é não revelar, é não abrir, não deixar ele ser contaminado, não deixar ele ser atraído. Guarda o teu coração. E que ele seja habitação exclusiva de Jesus Cristo. Se Jesus mora no teu coração, então o que tem nele é tudo de Jesus. Ele vai desejar Jesus, andar com Jesus, falar com Jesus, viver Jesus, só Jesus. É isso que nós temos que fazer. Porque, amados, se nós queremos ser arrebatados, pode ter certeza, Jesus já tem que estar morando no nosso coração. Jesus já tem que estar morando no nosso coração. Mas, pastor, como é que eu faço para começar a ver isso? Eu não consigo, meu coração não consegue, está cheio de coisa. Primeira coisa que todos temos que fazer, repita, pedir a Deus um novo coração. Essa é a sua primeira atitude, pedir a Deus um coração puro. O que é um coração puro? Se ele pede puro, é puro, amados. Puro, que nunca foi usado, que não foi contaminado, não tem nada nele, ele está limpo. A Bíblia diz assim, ó, os limpos de coração, Jesus falou isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se você não tem um coração limpo, você não vai ver Deus. Bem-aventurado. Eu vou ter que abrir. Não dá para a gente só comentar, porque aqui nós não podemos falar nada que não esteja escrito na palavra de Deus. Mateus. Vou ler aqui. Mateus capítulo 5, versículo 8. Olha só o que está escrito. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Uau! Amados. Se o seu coração não está limpo, você não vai ver Deus. E a nossa função aqui, como sacerdotes, é preparar você para ver a Deus. Eu preciso tirar a sua ideia de que os seus sentimentos são aceitáveis. Não são. Pastor, eu tenho que ser racional. Seja. A palavra de Deus diz assim, ó, é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. O coração do homem sempre enganou o homem a vida inteira. Desde o início da humanidade, o coração do homem vem enganando o homem. E foi por causa dos desígnios do coração do homem que Deus simplesmente trouxe o dilúvio. Então imagine o quão ruim é isso para todos nós. É terrível. A solução, amados, é você agora começar a trocar o teu coração, trocar o que está dentro do teu coração. E como é que nós fazemos isso, trocando as coisas que estão dentro do nosso coração? Nós temos que abrir os olhos do nosso coração para as coisas de Deus. A Bíblia é clara. Vamos ler aqui em Efésios 1:18, que mostra a solução disso. É só o versículo 18 mesmo, já mostra todo o sentido. Que diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha, nessa versão aqui, NTH, é interessante que ela diz assim, né?
Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam quais as maravilhosas bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Na versão ARC diz assim, aliás, a versão ARC, né? Tendo iluminado os vossos olhos, o vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. A palavra coração, às vezes, é traduzida para entendimento também. Então, amados, observa aqui, o seu entendimento, o seu sentimento, ou a sua forma de entender, ou o seu coração, são a mesma coisa. Então, aqui ele está falando que nós temos que abrir os olhos, iluminar os olhos do coração, para olhar para o chamamento e ver o quê? A esperança, a riqueza da glória, da esperança nos santos. A única coisa que faz com que o nosso coração fique cheio das coisas de Deus é você passar agora a vislumbrar o seu chamado e a glória. Se você não olhar para a glória, se você não olhar para a vida eterna, se você não olhar para aquilo que gera vida eterna em você, não tem como o seu coração ficar limpo. Por que que os profetas desses dias têm falado tanto da glória, das coisas do céu, ele tem detalhado tanto, ele tem enchido o coração do povo das coisas de Deus. E a única outra solução que nós, neste tempo, como nação, da mesma forma, amados, preste atenção no que eu vou dizer, da mesma forma que na época de Noé, o coração de todos estavam corrompidos, os desígnios do seu coração estavam corrompidos, e teve o dilúvio, da mesma forma agora vai ter que acontecer o inverso. Nós temos que fazer o oposto do que aquela humanidade fez naquela época. Se naquela época os desígnios do coração eram maus, os nossos desígnios dos nossos corações têm que ser bons. O nosso coração tem que ser convertido. Nós temos que ser o oposto do que foi aqueles que perderam o dilúvio, que perderam a vida no dilúvio. Nós temos que ser o oposto deles. Nós temos que ser o oposto do que essa humanidade está pregando, do que todos estão seguindo o coração arduamente, sem se preocupar com nada. Nós temos que ser o oposto. Se eles têm o coração voltado para as coisas do mundo, nós não vamos ter. Se eles estão preocupados com sentimentos e outras coisas, nós não vamos estar. Se eles querem casar e dar-se em casamento o tempo todo, nós não. Porque nós não estamos mais ligando para sentimentos. Nós agora estamos olhando para Jesus. Olhar para Jesus, Jesus é o quê? Jesus é a palavra de Deus. Se você está olhando para Jesus, você agora está olhando para a palavra dele. Os seus passos agora do seu coração é dirigido por ele, para ele. É na direção dele agora. Nós temos que olhar para o nosso chamado. Qual é o nosso chamado? Você sabe qual é o seu chamado? Então atenda ao seu chamado. Quando você atende o seu chamado, seu coração se enche de alegria. Olha aí. Isso é a palavra de Deus que diz. A verdadeira alegria. Esperança. Olhar para a gloriosa, as coisas gloriosas do céu, amado. O que nos espera está bem adiante. Agora imagine só você perder o arrebatamento por causa de um sentimentinho no seu coração. Que te levou à iniquidade. Que te fez pecar. Que te fez desviar do caminho. Que não te deixou perdoar por causa da sua raiva, da sua ira. Por causa de um sentimento, você perde a sua salvação. Por causa do orgulho do seu coração terrível. Hoje, no começo do culto, o pastor Michel estava se arrependendo. Interessante que eu falei, poxa, ele nem sabe o que eu vou falar hoje, já está orando tudo que nós vamos ter que fazer no final. Nosso coração tem nos enganado, amados. Os nossos sentimentos têm nos enganado. E nós precisamos agora focar.
e ouvir a voz de Deus, que vai fazer com que o nosso coração se converta. Exatamente neste tempo bíblico que nós estamos vivendo, é o tempo em que o coração das pessoas seriam convertidos. Porque quando aconteceu Noé, entenda, Deus é muito profético, amados. Você quer saber o que vai acontecer agora nos últimos dias? Olha lá no passado como aconteceu na arca. Olha todos os problemas que estavam tendo lá e olha hoje. Então, como é que Enoque foi arrebatado antes? Olha para hoje como nós temos que ser. Por isso, na mesma época, nessa época, Deus mandou aquele que iria converter os corações. Eu quero ler com todos, graças a Deus, se não fosse Deus para isso, meu amados. Olha só. Versículo Malaquias 4:5, versículo 6. Versículo 4, nós sabemos exatamente o que é. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui, amados, é o nosso coração a Deus Pai. O nosso coração está sendo convertido. E se nós já sabemos aqui que a função do Elias é converter corações, e eu preciso ter o meu coração totalmente convertido, é a ele que eu devo ouvir. Hoje faz tanto sentido para mim o porquê está escrito Atos 23, Atos 3, 23. Porque antes, na apostasia, eu lia aquele versículo e eu realmente não entendia. Muita gente lia e passava direto na Bíblia. Na verdade, se você chegar para qualquer pastor na apostasia, faça um teste. Fala assim, pastor, por favor, o senhor pode me explicar aqui o que significa isso que está escrito em Atos 3, 23? Para quem não sabe, amados, eu vou ler aqui para todos. Diz assim. Você pode fazer esse teste, tá? Você pede para ele ler do 21 em diante. Pode ler. Fala assim, pastor, você pode me explicar esses versículos aqui, do que ele está falando? E quem é esse profeta aqui? Esse profeta não pode ser Jesus, porque aqui é em Atos, é Novo Testamento. E por que aqui está falando no capítulo 20, versículo 21, que é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo que Deus restaurará todas as coisas, conforme já declarou há muito tempo por intermédio dos seus santos, os profetas. Portanto, declarou Moisés, o Senhor Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis em tudo que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir este profeta será exterminado dentre o povo. Só hoje eu entendo, amados. Se nós não tivermos atentos ao que este profeta diz, nossos corações não serão convertidos a Deus Pai. E o coração de Deus não vai estar amável para conosco. Porque nós não seremos filhos dele. Seremos filhos de Belial, filhos da desobediência. Aqueles que seguem o próprio coração. Amém? Então, eu quero fazer uma oração. Que, na verdade, vamos pedir que todos, cada um faça a sua própria oração, pedindo a Deus um novo coração. E se arrependendo de sempre atender o seu próprio coração. Se arrependa de sempre atender os desejos do seu coração. E se arrependa. Faça isso agora, no nome de Jesus. Amém? Se arrependa. Limpe o seu coração e peça, em primeiro lugar, se arrependa, reconheça que você precisa de um novo coração. Reconheça, peça a Deus um coração puro e um espírito reto, íntegro, inabalável. Muitas versões falam um espírito inabalável. Significa que não se abala, que não é volúvel, não vai para cima, não vai para um lado e para o outro, é estável. Que seja um cristão estável na presença de Deus. Amém?
A irmã Kellen quer falar algo? Levantou a mão? Pois não, irmã. Desculpa, eu quero, assim, eu acho que eu preciso pedir perdão aos irmãos, porque eu julguei os irmãos muitas vezes, né? E achando que eu poderia até mesmo seguir os profetas sozinho, né? Mas da mesma forma eu ficava assim, sabendo que eu precisava, né? No caso os profetas que direcionou o ministério, né? Então sempre ficava muitas coisas fora, né? Então eu acredito que isso também é um sentimento, né, que eu fui enganada pelo meu próprio coração, né, pelos meus próprios entendimentos, né, me julguei, né, conseguir ser santa, né, e pura, e até mesmo observando, né, algumas coisas, né, que nas pessoas no ministério, nos irmãos mesmo, né, e julgando, e me julguei ser mais santa, me julguei que eu poderia conseguir sozinha, né? Eu assistia assim os profetas pelo YouTube e procurando obedecer, mas eu estava na desobediência, né? Porque há muito tempo eu disse que eu queria participar do ministério, né? Mas eu não estava participando, né? Eu estava aqui, meu nome, né? Até mesmo eu falei com o bispo, né? João Rafael, há muito tempo, e só ficava assim à parte, né? De tudo, né? Na desobediência, na rebeldia. E eu me arrependo de todo o coração. E peço mesmo perdão a todos os irmãos. É isso. Amém. Amém, irmã Kelly. É o primeiro sinal que alguém está próximo do Espírito Santo é que a pessoa reconhece. Esse é um sinal que o Espírito Santo está te alcançando e está te fazendo reconhecer. É um sinal de avivamento na tua própria vida também. Amém? É ruim sabermos que somos rebeldes, que somos... Mas quando nós reconhecemos, parece que muda tudo à nossa volta. Quando você reconhece, muda tudo. Muda tudo. É retirada toda a acusação, porque você mesmo se condenou, você mesmo se julgou. Né? É muito importante o que a amada falou, irmã Kelly. Muito importante mesmo. Mas alguém gostaria de dizer algo? Aleluia. Então vamos orar, amados. Vamos orar. E peça a Deus um coração puro. Que você não siga mais o seu próprio entendimento, o seu coração. Siga o que diz a palavra de Deus. Teu coração sempre vai te enganar. Não ache que você vai vencer ele, que nós acabamos de ler aqui, que não é possível. Você simplesmente achar que você consegue vencer o seu coração facilmente sem o Espírito Santo, sem crucificar os seus interesses próprios pessoais. Então, ore. Neste momento, quero pedir que todos abram seus microfones e cada um faça a sua própria oração de arrependimento, pedindo a Deus em primeiro lugar misericórdia pela tua própria vida. Se arrependa em nome de Jesus. Senhor, diga, Senhor, eu me arrependo, Senhor Deus, por sempre seguir os desígnios do meu coração, sempre buscar os meus próprios interesses, a minha própria vontade. Eu me arrependo, Senhor Deus, por ouvir os meus sentimentos sempre.
Eu me arrependo. Se arrependa, amados, em nome de Jesus. Neste momento, faça isso. E peça a Deus um coração puro. Peça um coração puro, amados. Porque nós não podemos Senhor perder o Deus, arrebatamento Pai. por algo tão grande. Pai amado, Pai querido, Pai misericordioso, Pai Senhor Deus, poderoso, Pai maravilhoso. Oh, Pai amado, Senhor, nesse momento, prostrado a teus pés, meu Pai. Pai, eu venho nesse momento, de todo o meu coração, me arrepender, Senhor. Como é que a gente tem atendido tanto tempo nos corações? Pai, eu venho me arrepender diante do Senhor, confessar a Ti, Pai. Pecaminoso sou eu, Pai, quantos pecados cometi em todos os anos da minha vida, Pai. Vivi longe dos Teus caminhos, Pai. Pecados que eu cometi dando ouvido, acreditando em sentimentos que meu coração, Pai, trazia diante de mim, despertava em mim, Pai, a qual eu acreditava que era certo, seguir aquele sentimento, aquela vontade, aquele desejo, quando na verdade, Pai, aquilo estava me destruindo. A voz do meu Que hoje, Senhor, Deus, tenha plena consciência que o nosso coração é enganoso, Quantas vezes fomos não devemos enganados, seguir Senhor o nosso Deus, coração, e eu me arrependo, sentimentos Pai, que porque todos brotam esses nos nossos anos, corações, tudo que eu mais os fiz, Pai, interesses terríveis, Senhor Deus, foi fazer a vontade do propósitos, meu os coração, propósitos que seguir levam os somente ao sentimentos. interesse carnal. Senhor Deus, Me arrependo, quantas Senhor, vezes por toda a por causa dos cobiça, por interesses todo do o nosso desejo, coração, nós entramos na por toda a maldade, por todos os sonhos do meu coisas coração, terríveis, Pai. Senhor Deus, totalmente Fosse diante contra a de tua mim. vontade. Eu imediatamente, Pai, agarrava todas as forças, as ideias, os pensamentos, os sentimentos. E assim, meu Pai, pequei terrivelmente contra o Senhor. E assim, Pai, andei em todos esses anos no caminho largo, cometendo pecados, Tenha misericórdia, Senhor Deus. tudo, Pai, Por levado favor, arranca de nós toda essa por ouvir vaidade. o meu coração, Arranca Pai. de nós esse Pai, interesse e nessa noite eu venho clamar a Ti, arranca de nossa por vida, favor, Senhor. meu Pai, Dá-nos um novo coração, Senhor Deus, nesta esse noite. coração, Dá-nos Pai, um de coração dentro de mim, puro, Senhor. tira Dá-nos um esse coração de puro, pedra, porque esse com este coração coração pecaminoso, tudo é esse impossível. coração Com este que coração que anseia, nós que temos já ama, está desperta empodrecido, desejo, Senhor Deus. Este sentimento coração pelas que nós coisas temos já desse está mundo, totalmente esse coração contaminado que ama o com mundo e as coisas que há no mundo. Suplicamos, Senhor, dá-nos um Pai, novo tira de coração, mim, livra-me, Senhor, nos desse dê um coração novo coração, pecaminoso. Jesus. Um Pai, me coração livra desse puro, coração que só que habite ama a o tua mundo, que ama as presença, que coisas só do habite o mundo. Espírito Esse Santo, coração que que todos ama o os interesses dinheiro, sejam esse celestiais, coração, Pai, que a todo pedimos, momento Senhor Deus, tem a ver com o teu reino. desperta, Pai, Tudo que sentimento desejamos, Senhor Deus, tem a ver com a tua palavra. Quer dizer, pecaminosos, faça Pai, eu me agora, arrependo, depois meu Pai, dos eu me desígnios do arrependo, nosso coração, Senhor. do Eu me planejamento do arrependo por nosso esse coração, coração seja amado de fé orgulhoso, na tua por esse palavra. coração que não Não se nos deixe rende, mais ser por esse enganados coração que não pelos se nossos quebranta sentimentos diante carnais do e Senhor, terríveis, meu Pai. pelo nosso Pai, não coração quero mais esse terrível. coração, eu peço a Deus, Ti, quem livra-me desse poderá coração, entender, quem livra-me poderá desse levar, mal, que doença livra-me dessa incurável é esta doença, que tem em nosso livra-me, coração? Senhor, Por isso, Pai, por favor, meu necessitamos de um Pai, novo no coração. poderoso e Dá-nos precioso um nome novo de coração. Jesus. Eu te Um peço coração nessa novo, noite, Senhor. Pai, Nos me faça dê um novo nascer de coração, novo. me dê Um um novo novo coração coração, de nascer de carne, novo. Pai. E que sejamos agora filhos, Por que favor, meu Pai, acabamos de nascer, mas que permita sejamos que o Teu totalmente Filho Jesus obedientes, Cristo sem venha mimados, morar Senhor. dentro desse Não nos deixe coração, mimados, mas nos discipline, Pai, nos coloque no centro da poderoso e tua maravilhoso vontade, Deus. para que Perdoa-me, seja Pai, eu me feita somente a arrependo por tua todos os meus vontade, não mais a pecados. nossa. Eu me Exclua arrependo, de Pai nós a amado, nossa Pai própria querido, vontade, Senhor Deus, colocando do nosso somente a Senhor e tua, Salvador no Jesus nome Cristo, santo e poderoso de Jesus Pai Cristo. Pelo onipotente, Deus sangue de Jesus, onipresente, Deus onisciente, Deus mergulha, Pai, no imutável, sangue de Jesus agora os poderoso e nossos maravilhoso corações. Deus, o único Deus, Mergulha, o Senhor mesmo Deus, que no era, sangue que de é e que há Jesus. de vir, Aplica o teu que sangue não sobre mudou nossa e não mente, nosso mudará, entendimento, nossos por olhos. toda a eternidade, para Aplica, todo Senhor Deus, o sempre, sangue sempre, precioso de Jesus sempre sobre será o nossos mesmo corações, Deus. limpando Eu me arrependo hoje, Pai, totalmente, Senhor por Deus, ter todo seguido todas as resquício do vontades do meu velho. coração, Meu por Deus, ter tirando atendido de nossas como um vidas escravo. aquilo que Eu me não vem de arrependo, ti, Pai, por que ter não te sido agrada. escravo do meu No nome coração santo de todos Jesus esses Cristo. anos, Pai, me submetendo Desde já nos a arrependemos, Senhor, por todas as permanecermos vontades dele, Pai. tanto tempo, Senhor Me Deus, ouvindo arrependo por os todos nossos os meus corações. pecados. Mas Eu te agora, peço, por Senhor Deus, favor, Pai, queremos ouvir me dê um somente novo a tua voz, a coração, tua um vontade, coração, no Pai, nome de que Jesus esteja, Cristo. Pai, pronto No nome a poderoso atender ao de Senhor, Jesus. Que o no mais sangue de poderoso e Jesus agora precioso seja nome de sobre, Jesus Cristo. seja sobre cada Eu um. me Em arrependo, nome Pai. de Jesus. Jesus Cristo, cubra-me, purifica-me com o Amém. poderoso sangue. O mais precioso de Deus. Amém. Jesus, amém. Amém.
Levante a sua mão, eu quero orar por você. Senhor Deus, no nome de Jesus. Quanto tempo ficamos longe, Pai, de fazer somente a tua vontade para fazer a nossa própria. Arranca de nós, Pai, toda e qualquer vontade própria. Que sejamos teus escravos, Senhor, fazendo somente a tua vontade. Arranca de nossos corações, Pai, os interesses pessoais, carnais, tudo aquilo que não vem de ti. Passa, Pai, o sangue de Jesus agora, Pai, na mente de cada um dos teus filhos, no coração de cada um dos seus filhos, no entendimento, Senhor Deus, no conhecimento, que o sangue de Jesus agora lave todos os teus filhos, no poderoso nome de Jesus. Dá, Pai, um coração puro, totalmente puro. Nos faça de fato nascer de novo e como crianças, Pai, aprender corretamente a partir de agora, a andar nos teus passos, que o Senhor guie os nossos primeiros passinhos, Senhor. Que o Senhor nos oriente, nos discipline, não nos deixe mimados, nos ajude, Senhor. Mas alegra também o nosso coração, Senhor Deus, para que possamos te servir com alegria, para que possamos regozijar em ti, Senhor Deus, exultar o teu santo nome, te louvar e engrandecer o teu nome todos os dias de nossas vidas, para todo sempre. Senhor Deus, limpa-nos com teu sangue, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amados, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Mas nós sabemos que a nossa maior preocupação sempre é em preparar a igreja para subir. Amém? Muito obrigado a todos que participaram. Deus abençoe a todos. A Mama Bispa tem um recado para dar a todos. E eu vou falar assim de novo do batismo, tá? Vai passar nós vamos marcar, vou conversar com o pastor Sênio Michel, se nós vamos conseguir fazer juntos também. Talvez não seja possível, mas vou verificar ainda com ele. Nós vamos ver uma data, amém? Primeiro, nós vamos ver um local e uma data, e aí nós vamos anunciar a todos, amém? Vamos ver uma data que seja propício para todos, para que o máximo de pessoas consiga participar. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção, amém? A Mama Bispa tem um recado para todos. Shalom, amadas, Rei no Senhor. Shalom. Shalom. É apenas para falar que na quarta-feira à noite, né, eu vou me reunir com algumas irmãs do altar e queria estender o convite para tirar algumas dúvidas referente às vestes, né? Devido aos últimos comentários da nossa reverendíssima arcebispa, muitos têm dúvidas ainda. Então a gente pode bater um papo e conversar um pouco referente a este assunto, amém? E outras dúvidas também que pudermos verificar que as irmãs têm. Então, quarta-feira à noite, se for possível, né, após a ministração dos profetas do Senhor, se não der tempo, na quinta-feira ou no sábado, um dia que der tempo, porque se for como o domingo que terminou muito tarde, aí não tem como, né? Amém? Era mais para dar esse recado. Amém. E um outro recado importante também, só para finalizarmos aqui. Nas quintas-feiras, amados, e nos sábados, não serão todos, mas eu acho de 15 em 15, nesta quinta-feira agora vai ter, tá? Nós teremos apresentação sobre apostasia. Usem este dia para trazer todos os seus convidados, aqueles irmãos que vocês querem que entendam o que é a apostasia dos últimos dias, que é muito grave. Uma pergunta aqui, quem não assistiu a ministração inteira da apostasia? Tem alguém aqui? Levante a mão. Alguém na casa do Dilermano que eu não... Quem eu não estou conseguindo ver daqui, quem é? O Felipe? Então, está convidado para assistir nessa quinta-feira, às 20 horas, amém? O irmão Marco Antônio também está convidado, viu, Marco Antônio?
Será uma honra para nós termos conosco. É uma reunião que nós falamos com muitos pastores e líderes, porque é um assunto muito sério, muito grave. Vai ser revelado detalhes bíblicos sobre a verdadeira apostasia dos últimos dias, o maior engano de todos os tempos, que tem enganado centenas de igrejas no mundo inteiro. Então, vai ser revelado em detalhes na quinta-feira. Amém? Então, quinta-feira, às 20 horas, este é o dia de nós trazermos nossos convidados. Tragam pessoas que você queira que entenda o que é apostasia. Vai ser traduzido para o inglês e para o espanhol. Amém? Então, os irmãos de língua espanhola podem convidar, os irmãos de língua inglesa também, se você tem um amigo americano que também queira participar, ou de língua latina, pode convidar também. Vai ser traduzido, vão ter muitos pastores participando, amém? Então, estejamos todos atentos e preparados, vai ser muito, muito, muito forte essa quinta-feira, tá? Então, vai ser transmitida também, a pessoa pode também participar pelo YouTube, na sala é melhor, que ela vai poder fazer pergunta ali em tempo real, amém? E no sábado, nós vamos ter a ministração do profeta Elias, todas as evidências bíblicas do profeta Elias, e as evidências físicas, tá? Filmes, imagens, tudo com evidências físicas e bíblicas, principalmente todas as referências bíblicas sobre o tema. No sábado, às 20 horas também. Na quinta-feira eu vou estar ministrando sobre apostasia e no sábado o bispo Dr. Niel Teixeira. Amém? Nós também estamos abrindo um projeto de ir em várias cidades do Brasil, fazer essas mesmas ministrações para pastores locais. Então, se você conhecer pastores que estão fazendo conferências, entre em contato conosco, fale comigo, pastor Sênio Michel, para nós também entrarmos em contato com eles e linkarmos eles nesse projeto também. Amém? Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos falar depois a data do batismo, mas foi aberto para nós com ressalvas, né, com muitos critérios de segurança, é muito importante, mas vai dar sim para nós fazermos o batismo. Aleluia! Glória a Deus! Eu sabia que antes do arrebatamento Deus ia ter que abrir uma janela dessa para nós subirmos, né, amados? E também, amados, nós iremos fazer uma Santa Ceia Nacional. É um evento muito sério, a qual todos têm que estar em jejum mesmo, um negócio muito sério. Vai ter uma Santa Ceia Nacional e aí as pessoas vão ter que, o máximo possível, se encontrar fisicamente, né, para este momento, porque não é uma coisa que a gente pode simplesmente fazer dentro da nossa casa, assim, não é simples, é um negócio muito sério, né, tem que ser preparado por um sacerdote local. Então, nós vamos também ter este evento ainda esse ano, tá? Se o arrebatamento não acontecer, amados, nós estamos no mês de outubro, um mês muito perigoso, estejamos todos prontos, amém? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar preparados, amados. Amém. Vamos subir a qualquer momento agora. Amém? Amém. Eu não vejo a hora. Aleluia. Melhor de sair logo dessa terra aqui. Logo para o céu, para a casa do meu pai. Conhecer minhas moradas. Conhecer também os apóstolos. Espero ver todos aqui naquele dia, hein? Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom, shalom. Uma ótima noite a todos. Shalom. O amor é esse mesmo, tá? Amém. Shalom. Shalom, Bispo Rafael. Shalom a todos. Shalom, Bispo João Rafael.